Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jonathan. Esse é o roteiro do terceiro ano do ensino médio, do terceiro bimestre. Esse é o primeiro roteiro, tá? Para o primeiro roteiro, eu sempre penso em introduzir o tema, com a leitura, a pesquisa. Nesse momento é o momento de estudo de vocês, tá? Ok, então esse é o nosso roteiro. Para esse roteiro, sempre temos uma habilidade a ser trabalhada. Pense o seguinte, todo mundo tem habilidade, vários tipos de habilidades. E essas habilidades vão ser melhoradas de acordo com o nosso exercício. No caso aqui, analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-os a práticas dos diferentes agentes e forças sociais. Instrumento para verificação da aprendizagem vai ser a nossa leitura, que a gente vai utilizar, tá bom? Mas por que essa habilidade, de analisar o papel histórico? É pensar o seguinte, é observar, entender que as instituições sociais, políticas, econômicas interferem, sim, no nosso cotidiano, no nosso costume, no nosso modo de pensar. Quer ver só? Hoje, as instituições de saúde têm muita influência sobre o nosso modo de pensar, as agências sociais. Pensando no seguinte, exemplo, o vírus, né, o Covid e as recomendações médicas têm um papel importante nesse momento. Se nós pensarmos no ano passado, dificilmente as instituições estariam modificando nosso modo de agir. Então a gente consegue analisar o contexto, observar aqui o que está ocorrendo, a gente consegue perceber as influências que tem as outras instituições sobre o nosso modo, nossa política, a economia e etc. É importante reforçar essa habilidade. E aí eu coloco para vocês aqui, um resumo. Vou tentar sempre colocar um resuminho assim. Vou tentar sempre colocar um resumo. Esse resumo eu acho que colabora para vocês se organizarem. Então, exemplo, só para pensar, a pessoa perdia alguma coisa no terceiro bimestre? Não, esse é o primeiro roteiro do terceiro bimestre. Por quê? De 3 a 7 foi a recuperação de aprendizagem do segundo bimestre. Então teve um roteiro específico para isso. De 10 a 14, vocês estão fazendo a APP, tá bom? A avaliação de aprendizagem em processo. E continuou o roteiro de recuperação. Sexta-feira vocês vão receber esse roteiro, que vai de 14 até dia 20. Dia 21, outra sexta-feira, é um novo roteiro, tá? O que nós vamos estudar nesse roteiro? Esse é o tema desse roteiro, Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Do centro de mídias. Tem então o link aqui. Se você clicar nesse link, você consegue acessar o centro de mídias. Professor, eu devo assistir o vídeo inteiro? É importante, é legal a explicação, a aula é muito boa, a interação dos alunos é boa também. Só que eu reforço o seguinte, que talvez não tenha tempo hábil para assistir novamente todo esse vídeo. E aí eu ponho sempre no meu roteiro aqui, Então o que eu devo fazer? Então eu coloco aqui, Tá bom? O que eu devo fazer então, professor? Eu coloco para vocês aqui, que para vocês assistirem o trecho, e aí eu tentar destacar aqui, Aqui. Você vai assistir então do minuto 11 até o minuto 21. Essa parte desse minuto 11 ao minuto 21 fala sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Porque sobre a participação na Segunda Guerra Mundial, você tem muita referência de filmes, textos, blogs. Sobre a participação do Brasil, a informação é um pouquinho menor. Eu achei legal essa parte, dá pra gente conversar um pouco sobre isso. Então, você vai assistir e respondendo a questão apresentada no centro de mídias. Por que o Brasil levou cerca de 1 ano para enviar tropas contra os alemães? Então, é uma pergunta importante, vocês vão tentar respondê-la, ok? Aonde, professor? No caderno, então, o que você vai fazer? Vamos relacionar o tema agora? Então, como é que vocês vão relacionar esse tema? Agora eu coloquei aqui, vocês vão pesquisar esse podcast, que é um áudio falando sobre Pearl Harbor. Eu acho que é assim, da Nerdologia. Pearl Harbor era um ponto estratégico, uma base norte-americana no Pacífico, que vai sofrer um ataque, tá bom, dos japoneses. Lembrando que Estados Unidos e Japão, nesse momento, estavam em disputa por alguns territórios no Pacífico, mas não faziam parte ainda da guerra declarada na Segunda Guerra Mundial.
Esse ataque ao Pearl Harbor aqui vai reforçar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então vocês vão ler esse trecho, e aí vocês vão ouvir nesse áudio a perspectiva de por que os Estados Unidos entraram no conflito. Essa análise contribuirá para relacionar com a entrada também no Brasil no conflito. Como apresentado no centro de mídias, realize em seu caderno anotações sobre a causa da entrada, a aceitação popular, entre os pontos que você considerar relevante desse áudio. Destaco para vocês que quando os Estados Unidos ele entra na Segunda Guerra Mundial, vai gerar uma certa pressão para os países da América também entrar, em especial o Brasil, e aí vocês vão ver por quê, ok? Então, professor, vamos lá então, eu já vi o trecho, anotei no caderno, já ouvi o áudio, também já fiz minha anotação. O que eu devo fazer agora? Então vem aqui, ó, para finalizar. Para finalizar, tá bom? Nesse momento, realize uma pesquisa em seu livro didático, internet, sobre o início da guerra. Como que formou as alianças? Quem eram as alianças? De um lado nós tínhamos o quem contra quem. E aí nesse momento, você vai perceber que tem um tal de espaço vital, defendido pela Alemanha nazista. Você vai ver que tem algumas batalhas iniciais. E essa entrada dos Estados Unidos, tá, vai modificar, sim, o cenário do conflito. E eu quero que você reforce essa participação também do Brasil lá no território da Itália. Vocês vão perceber isso na hora que estiver fazendo essa pesquisa. Tá bom? Como foi solicitado aqui lá no começo do roteiro. Então, basicamente, é isso que vocês vão fazer. É esse momento de estudo. Primeiro momento de estudo, ver a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Segundo momento, ouvir o podcast e ver os Estados Unidos ao entrar na guerra e ao forçar os países também a acabar entrando. Você vai finalizar com um resuminho. Um resuminho do início da guerra. Como foi esse início da guerra, como foi entrar nos Estados Unidos, como que o Brasil acaba entrando nesse conflito. É isso. Deixar no caderno, ok? Professor, não precisa mandar nesse momento nada? Não. Vocês vão fazer essa pesquisa, tudo isso no caderno. Faça isso, não deixe atrasar, porque depois eu vou pedir uma retomada dessa questão para associar com o próximo tema. E aí sim, ó, pessoal, encaminhe para mim. Então, se você já tenha feito, melhor vai adiantar. Não deixe fazer nada acima da hora, tá bom? Tem dúvida? Professor, eu ainda continuo com dúvida, né? Ouvi o áudio, mesmo assim, eu estou meio confuso. Eu deixo o meu WhatsApp aqui no final desse roteiro, tá bom? Vou fazer o seguinte, é que esse roteiro acabou saindo a parte do WhatsApp. Mas, ó, eu vou fazer o seguinte. Vocês vão perceber, quando receber o roteiro, aqui embaixo, ó, depois da data, vai estar um link para o WhatsApp. Bom, eu vou só arrumar, vou pôr aqui o link do WhatsApp. Você clica nesse link que vai abrir. É isso, a explicação. Espero que tenha ajudado um pouquinho vocês e até o próximo.